Nós fala hoje sobre como evitar erros na vida. Como evitar erros na vida. Parece ser tão fácil isso, né? Como evitar erros na vida. Mabel também, Deus abençoe, né? Chegou aí também. Como evitar erros na vida. E aí nós vamos basear o nosso comentário hoje em Atos 9, do 1 ao 6. O Atos 9 fala da conversão de Saulo, que também é chamado Paulo, tá? As pessoas ficam aí pensando que teve uma mudança de nome, um momento especial de mudança de nome, ou que Deus teria mudado o nome de Saulo para Paulo, mas não. Saulo é um nome, né, de origem hebraica e no caso Paulo é um nome latino, ou seja, é um nome romano, né? Paulo era cidadão romano, né? Então ele tinha um nome romano. É isso daí, apenas isso. Mas aqui diz o texto, aqui ele chamado ainda de Saulo, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Bom, por que ele foi ao sumo sacerdote? E por que ele respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor? Porque Saulo era um fariseu, né? Um religioso fariseu, um homem muito envolvido com a lei. Os fariseus dominavam a massa, né? No contexto judaico, naquele contexto religioso, né? Então, eles dominavam a massa, essa vamos dizer, chamada seita judaica, ou uma ramificação dentro do judaísmo, um grupo, né, político-religioso, pode-se dizer assim, dentro do judaísmo, nos fariseus, tinham muitos adeptos, né? Eles tinham realmente a massa, eles dominavam mais realmente a massa. Os saduceus já era um grupo político-religioso, mais da elite, mas os fariseus eram mais da massa, né, do povão ali. Então, Saulo, então, era um fariseu, ele era um homem muito zeloso, muito religioso. Então ele parte para cima dos discípulos do Senhor, claro, aqui visando os judeus, né? Os judeus que se tornaram, né, cristãos, né? Visando esse povo, né? E então, para ele poder ter autoridade lá em Damasco, na cidade vizinha aqui, a Síria, né? Ele teria que pedir carta lá, ele teria que pedir autorização para ir a Damasco, porque lá em Damasco tinha uma comunidade judaica muito grande. Alguns dizem que tinha mais ou menos 15 mil, 16 mil judeus e tal. Não se sabe exatamente, mas alguns falam esses números. Então, era uma comunidade bem considerável para aquele tempo em Damasco, né, na Síria. Então, Saulo vai lá para resolver essas questões e, lógico, prender, açoitar os cristãos e, de repente, até, quem sabe, né, alguns até teriam que ser, de repente, executados, né? Então, é isso daí. Bom, o verso 2 diz, Saulo, o autor falando ainda da vida de Saulo, né? E ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, como eu já falei, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o caminho com letra maiúscula, que refere-se ao caminho, claro, aos discípulos de Jesus, né, o caminho do Senhor Jesus, né, digamos assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, qual é a ideia dele? A ideia dele é, claro, né, prender esse pessoal, né, lá em Damasco e levarem de volta a Jerusalém para poder serem julgadas, né,
E naturalmente essas pessoas sofreriam açoites, possivelmente, né? E até poderiam ser mortas, né? É isso daí. Então, Saulo estava a serviço da sua religião, né? Lá. Deus abençoe aí o pessoal chegando aí, irmã Enilza, Marivone, Deus abençoe todo mundo, tá? Em nome de Jesus. Bom, é isso daí. Então, Saulo, ele era um perigo para a igreja, um perigo para a igreja. E claro que ele estava certo, se analisarmos, obviamente, o contexto dele, né? O contexto religioso dele. Ele estava certo nesse sentido. Ele estava defendendo a religião dele, né? Estava defendendo o judaísmo, e ele não queria que nenhum judeu saísse do judaísmo. Ele queria obrigar, né, os judeus a permanecerem ali dentro da religião, da observância da Torá, da lei e tal. Então, Saulo estava, digamos, né, fazendo a sua parte, né, como religioso que era fariseu. O verso 3 diz: seguindo ele estrada fora, então ele pegou as cartas, pegou a autorização e partiu para Damasco lá para poder realmente procurar lá esses cristãos, judeus cristãos lá, que tinham se desviado do judaísmo. Bom, então partindo, né, seguindo ele estrada fora, né, lá vai Saulo lá com a sua turma lá, né. Ao aproximar-se de Damasco, estava pertinho de Damasco. Não fala aqui a distância, mas pertinho de Damasco ali, tá? Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. De repente uma luz gloriosa brilhou ao seu redor. E aí, misericórdia? O que Saulo vai fazer, né? E caindo por terra, ele desmontou-se, né, digamos assim, caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha bem, Saulo, Saulo, por que me persegues? E, poxa, mas Paulo poderia ter pensado por um momentozinho, né? Mas espera aí, eu não estou perseguindo ninguém, eu estou perseguindo um grupo, né? Eu estou perseguindo essas pessoas que estão pregando um outro caminho, que estão pregando sobre esse tal de Cristo, né? Entendeu? Eu poderia pensar, eu não estou perseguindo nenhum Senhor, nenhum Deus, não estou perseguindo, estou perseguindo um grupo aí, um grupo herético, né, e tal, que deveriam estar no judaísmo, estão negando o Deus de Israel, a lei de Deus, para seguir os mandamentos de um rei chamado Jesus, né, etc. Então é isso daí. Ele poderia por alguns momentos pensar isso, né, porque como muitos, né, ficam perseguindo o Evangelho, perseguindo os discípulos, perseguindo a igreja, falando mal da igreja, achando que não estão falando mal de Cristo, né, do próprio Cristo, que Cristo é o cabeça dela, é o Senhor dela, o Senhor da igreja, né? Então muitos falam mal da igreja, achando que estão lutando contra um grupo, né, simples, né, e não contra Cristo. E na verdade a igreja é de Cristo, então quem mexe com a igreja de Cristo, mexe com Cristo, lógico, claro, né? Não tem por que não. Então ele caindo em terra, né, como diz aqui, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o verso 5 diz, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Volta a dizer, mas ele perseguia quem? Ele perseguia aparentemente apenas um grupo, né? Os discípulos do Senhor Jesus. Ora, claro, ele perseguia, Paulo perseguia, Saulo perseguia a igreja de Cristo, perseguia então o próprio Cristo,
tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E tem muitos servos de Deus que não têm cuidado, que às vezes falam da igreja de Cristo, sendo que ele diz fazer parte dela. Então isso é muito perigoso, porque quando eu falo da igreja de Cristo, mal da igreja de Cristo, eu estou, na verdade, falando do próprio Cristo, né? Ou se eu luto contra a igreja de Cristo, eu estou lutando contra o próprio Cristo. É isso que o texto quer dizer claramente. E Saulo, ele entendeu isso, querendo ou não, ele entendeu isso, né? Pela graça de Deus, ele foi alcançado por uma gloriosa luz que o envolveu e ele entendeu, né? É isso daí. Então, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí, para terminar aqui o verso 6, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então, ele levantou, né? É claro, ele ficou cego por 3 dias aí, aquela grande luz, né, tal, e depois ele passou a enxergar, porque ele foi, claro, né, curado, né, dessa cegueira temporária, né, e Deus o abençoou. Mas o importante aqui é que Saulo, ele ia cometer um grande erro na vida, um grande erro. É isso aqui que eu gostaria de colocar, de pontuar aqui nesta manhã, tá? Saulo ia cometer um grande erro na vida. Aliás, ele estava cometendo, e ia cometer mais e mais ainda, um grande erro na vida, porque ele estava perseguindo a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E ele era zeloso, bem intencionado. Alguém vai dizer que Paulo não era bem intencionado? Não. Mas aí vem a pergunta do nosso Maria Helena, Deus abençoe, Gabriel Dias, Deus abençoe, né, irmã Lúcia, todo mundo aí chegando, Deus abençoe. Mas vamos ao tema do nosso devocional e por que eu coloquei esse texto. E agora vamos ver aqui o que eu quero dizer com a pergunta. Como evitar erros na vida? Olha, uma coisa que Paulo tinha e que o outro exemplo que eu vou citar aqui também tinha, né? Sinceridade. É isso aí. Um coração sincero. Eu posso evitar grandes erros na vida, ou pequenos, não importa, né? Quando eu tenho um coração sincero, quando eu de fato falo com Deus, quando eu de fato quero agradar a Deus, eu posso evitar grandes erros na vida, eu posso evitar erros na minha vida, tá? Saulo aqui, ele cometeu erros, mas ele evitou maiores erros ainda, erros muito maiores, né? Erros terríveis, digamos, terríveis. Ele poderia ter matado muitos cristãos, muito. Mas Deus se apresentou a ele porque viu que Paulo era o quê? Ele era sincero. Ele estava errado, mas ele era sincero, tá? Então a sinceridade nossa, do nosso coração, falando com Deus, nos colocando diante de Deus, pode sim, né, fazer com que nós evitemos erros na vida, tá? Agora olha outro caso aqui que a gente vai analisar para a gente fechar essa meditação dessa manhã, esse devocional 68, né? Como evitar erros na vida? É a pergunta do devocional. É um pequeno texto que eu sempre escrevo. O anjo do Senhor disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. Ele disse isso a fim de acalmar José. O anjo disse isso a fim de acalmar José, né? Pois ele pensava em abandonar o compromisso de casamento já formalizado com Maria. Ele estava sofrendo, mas não queria envergonhá-la publicamente. Enquanto ele pensava sobre essas coisas, através de um sonho, Deus entrou na história e mudou o projeto de José. Olha, o projeto de José era bom? Não era bom. Né? Não era um projeto bom. Ele ia cometer um grande erro na vida dele. Um grande erro. Mas olha bem, o texto vai dizer que José era um homem justo. Ou seja, ele era um homem temente a Deus. Era um homem sincero diante de Deus. Então, ele não queria fazer isso para o mal, ele estava bem intencionado.
quando ele pensou em abandonar Maria, porque naquele tempo é o seguinte, naquele tempo os pais escolhiam digamos, o cônjuge para os filhos, né? E no caso, logicamente, José era o escolhido para casar com Maria, e isso já estava tudo certo, estava certinho. Então, Maria, consideravelmente, segundo o contexto judaico do casamento, ela já era a esposa dele. Tanto é que não podia ter nem, claro, né, nenhum tipo de traição ali, porque era um tipo de noivado com compromisso e era como se estivesse casado mesmo, no contexto judaico assim. Mas eles não tinham relações sexuais, eles estavam separados um para o outro, né, arranjados, digamos, um para o outro, né, porque isso era muito comum entre os judeus. Até hoje tem os judeus que são assim, né? E pronto, e já era a esposa dele, só estava esperando para poder os dois terem a vida normal de casado, tendo relações e tal. Então eles não tinham relações ainda, estavam nesse período, ela estava desposada, né? No caso, já como esposa dele, nesse sentido, como eu já expliquei aqui no casamento judaico. Então ele não queria o quê? Ele não queria envergonhá-la, ele não queria deixar a Maria mal, né? Então ele ia deixá-la secretamente, mas ele ia cometer um grande erro na vida. E isso mesmo, ele ia cometer um grande erro na vida dele. Mas José era o quê? José era justo, José era temente a Deus, José era um homem sincero, um homem honesto diante de Deus. Então, por causa disso, Deus entrou na história ali e fez com que José não cometesse tal erro. Então, como eu posso evitar erros na minha vida? Sendo sincero com Deus, abrindo o meu coração para Ele, sendo sincero com Ele, jogando limpo com Deus, tá? Naquilo que eu penso. Tem muitas pessoas que cometem grandes erros, ou chamados pequenos, não importa, mas grandes erros na vida, porque ele, infelizmente, não tem um coração sincero para com Deus. Até mesmo cristãos que estão ali há muitos anos tomam decisões, as decisões mais estranhas, mudam de cidade, fazem coisas, ou outras decisões relacionadas à família, casamento, ou estudo, ou negócio, porque eles não são sinceros com Deus, não buscam o Senhor com sinceridade e erram feio na vida, tá? Então, como eu posso evitar erros na vida? Sendo sincero com Deus, jogando limpo comigo, conversando com Ele, sendo sincero, orando, me colocando meu coração diante dele, tá? Os meus projetos diante dele. Bom, para terminar aqui, na verdade, poucos homens foram tão justos como José, isso mesmo, né? Além do mais, Deus não iria deixar o seu filho hospedado na terra há alguns anos na casa de um homem qualquer, claro que não, né? Que saibamos, José não era rico, nem letrado, mas era como poucos, um homem justo, temente a Deus. Contudo, quase que José cometeu um grande erro na vida, pois o que ele queria fazer, abandonar o seu compromisso conjugal, não era da vontade de Deus. Deus conhecia José, assim como conhece você e me conhece também, o justo. Ele evitou o projeto errado e apontou a direção certa. Receba Maria como sua esposa. Tá? Deus evitou o grande erro de José e, ao mesmo tempo, Deus apontou a solução. Quando Deus diz para você não sobre o seu projeto, naturalmente Ele vai também apontar a solução, tá? Ele vai apontar a direção para você, tá bom? Mas é preciso que sejamos sinceros diante dele e queiramos verdadeiramente fazer a vontade dele e não a nossa, tá? É isso daí. E para terminar aqui, então diz, é bom que os nossos projetos sempre sejam aprovados por Deus, se quisermos evitar grandes erros na vida, ou pequenos erros, né? Seja como for. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1. Então, Provérbios 16:1 diz assim:
O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1. É isso daí. Como evitar erros na vida? Como? Grandes ou pequenos, como evitar erros na vida? Sendo sincero diante de Deus, abrindo o coração, jogando limpo com Ele, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, tá certo? Um bom Shabat, né? Em nome de Cristo, tá? Com essa mensagem. Vamos orar nesse momento? Depois, quem quiser aí compartilhar, compartilhe. Depois eu vou colocar no meu canal. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, tá? Vamos orar? Deus, muito obrigado que estamos em Tua presença. Eu louvo o Teu nome, eu te agradeço por esse momento, por esta manhã, por este sábado. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença para orarmos, para meditarmos na Tua palavra. Eu quero colocar cada irmão, cada irmã, cada pessoa em Tuas mãos, Senhor. Deus, nos ajude, Senhor, a evitarmos erros na nossa vida. Ajude-nos, orienta-nos, em nome de Jesus. Fique conosco, nos dê Tua graça, abençoe o nosso grande Brasil, Senhor. Toma o nosso país em Tuas mãos, abençoe esta nação, dirige esta nação em nome de Cristo. Deus, dirige esta nação, abençoe os governantes, abençoe as pessoas que trabalham, que estão lutando agora contra esse vírus, abençoe, ó Deus, as pessoas, proteja as pessoas, proteja os médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos na área de saúde, motoristas, tantos profissionais que estão lutando, que precisam trabalhar nesse tempo. Proteja-os em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, fique conosco, abençoe Tua igreja, Teu povo, orienta-nos, dirija-nos, Senhor, em nome de Jesus. Fique conosco, nos dê a Tua graça, a Tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, Deus abençoe em nome de Jesus. Um bom Shabat, bom dia para todo mundo. Em nome de Cristo, Deus abençoe. Grande abraço, se Deus quiser, em nome de Jesus.